Igrapiúna tanto pode ter sido originado do tupi-guarani, que significa canoa preta ou canoa de casca, como também da palavra tupi-guarani Igarapé-una, que quer dizer pequeno rio de águas escuras. Banhada pelos rios Igrapiúna, Serinhaenha, Caraí, Orojó e Pinaré, é uma das localidades mais antigas da região do Baixo Sul da Bahia. Teve como núcleo inicial uma aldeia de catequese jesuíta. Povoado típico de trabalhadores rurais, em 1801 tornou-se vila pela jurisdição de Camamu. Elevada à categoria de cidade, não podendo manter-se por duas vezes, foi rebaixada à situação de vila, vindo só a tornar-se cidade por força da lei estadual em 24 de fevereiro de 1989. Na verdade, Igrapiúna não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha estradas, não tinha, afinal, nada. Era totalmente desprovido de administração pública. A administração pública não tinha nada. Aqui a gente só trabalhava para melhorar a arrecadação de Camamu, porque tudo que se pagava de impostos da Firestone e outros impostos era Camamu, e a gente não tinha nenhuma recompensa. Eu estudava aqui na Escola Rural de Igrapiúna, que era uma escola da rede municipal de Camamu, abandonada. Igrapiúna era abandonado por Camamu. E o que se falava, o que os adultos falavam, e o que a gente presenciava, era que a parte aqui do distrito de Igrapiúna, com a Firestone, que as pessoas chamavam Firestone, era quem gerava muitos impostos para a manutenção do município de Camamu, e que era injustiçado, porque Camamu, o município em si, quando falava Camamu, parecia que estava somente falando da sede. Nós éramos Camamu, mas a gente se sentia esquecido. O pessoal de Camamu não dava assistência que o Igrapiúna, pelo menos a zona litorânea, merecia. A zona rural deveria ter também da mesma maneira, mas eu não posso falar a referência de lá. Não cuidava como devia. E muitas pessoas até bateram palmas e sorriam de alegria quando Igrapiúna se municipou-se. Olha, Igrapiúna era um distrito pequeno, tinha a rua principal, que a gente passava aqui no centro, que ia para Camamu, aí tinha a rua da igreja, a rua da Matriz, tinha a rua da Ladeira, que é em frente à igreja Nossa Senhora das Dores, a rua do Cais, que ia até a casa do senhor Renato, e a rua do Beco do Cavão, que ia até a casa da Dona Magnólia. Aí não existia os bairros, tinha calçamento da rua principal, e posto de saúde não existia naquela época. O único serviço que a gente tinha de Camamu era uma bomba de água. Não tinha esgoto, A gente ia fazer nossas necessidades no mato, arriscado ainda a ser ofendido. Não tinha esgoto nenhum. As ruas eram muito precárias. Só tinha 3 ruas, subia e descia. E descia aqui direto e descia ao cais. Eram as ruas que tinha. A única rua calçada que, com o decorrer do tempo, aconteceu, que inclusive foi meu irmão que trabalhou, Antônio, é que foi feito o calçamento. Esse calçamento só foi aquela rua central, subindo depois da ponte, a rua da igreja, que foi calçada. Era uma cidadezinha pacata, não tinha calçamento, era mato pela rua, não tinha água, não tinha energia. Olha, eu vou te dizer uma coisa, assustava atravessar a ponte, porque a Igrapiúna era até a ponte. Depois da ponte, era um mundo assim totalmente diferente, sabe? Porque o que era um mundo totalmente diferente? Era um lugar que a gente quase não tinha acesso. A Rua da Rodagem, não. Tinha dadinha ali no posto de saúde, junto da casa de tio Enéas, que uma vez Meire resolveu parir, Pari do primeiro filho, e 4 horas da manhã eu estava lá batendo na porta. Tia Dadinha, tia Dadinha. Tia Dadinha, calma. Igrapiúna, em 1938, Igrapiúna veio à falência. Os comandantes, que eram os coronéis antigamente, coronel de carta comprada, que era quem tinha o dinheiro, aí eles fizeram, naquele tempo, não era votado o prefeito, chamava-se intendente. Era nomeado pelo governador. O governador era nomeado pelo presidente da República, que também não era votado, e o prefeito, que era o intendente, era nomeado pelo governo do estado. Passou um tempo. Em 1954, surgiu a Firestone para Igrapiúna.
Os americanos, com a tendência de plantar essas 12 mil hectares de borracha, e que veio alavancando tudo com recursos. Afinal, um progresso para a região, que foi a Firestone, em 54. Vale lembrar que Igrapiúna, pelo que a gente vê no passado, Igrapiúna foi cidade umas 2 ou 3 vezes, né? 2 ou 3 vezes, inclusive em pesquisas que foram feitas no arquivo público, em Cairu, tem muito documento importante de Igrapiúna, que a gente vê que Igrapiúna já tinha sido cidade. Igrapiúna lutava para ser emancipada quando veio várias tentativas e o prefeito na época, que era... ele não liberava para Igrapiúna se emancipar. Por quê? Porque ele não queria perder a mamata, né? Igrapiúna era que aguentava Camamu. A Ilha Grande era que aguentava Camamu. Como era que ele ia deixar Igrapiúna sair? Quando o pessoal daqui ia se manifestar para Salvador, para Assembleia, com muita dificuldade, fazendo vaquinha, inclusive, né, nós temos seu Fenelon, que era o cabeça, junto com os outros. Esse pessoal, quando chegava lá, a polícia já estava esperando na Assembleia. Muitas vezes eles nem conseguiam chegar na Assembleia para fazer um pedido, voltavam. Às vezes o ônibus, quando ia, já estava a polícia esperando no caminho, tinham que retornar. Foi muita luta, eu tiro o chapéu. Agradeço a esse pessoal que foram em busca. Que nessa luta teve pessoas contrárias. Que o sofrimento maior da gente não era Camamu, porque Camamu não queria perder o recurso. Eram as pessoas daqui de Igrapiúna que acompanhavam, viu o sofrimento que a gente tinha, a humilhação que era, e mesmo assim batia de frente que achava que ia ser pior Igrapiúna se emancipar. E graças a Deus elas viveram para ver que foi bem melhor. Não, eu acredito que o que Camamu queria era o que ele tinha. A renda que Igrapiúna possuía passava para Camamu. Tudo vinha era no nome de Camamu. Então isso aí melhorava a situação de Camamu, né? Tinha médico de um tempo a tempo, não era todo dia, não era, né? Tinha aqueles dias marcados. E por falta de médico, por falta desses recursos, eu quase perco minha esposa por 2 vezes, em que ela teve 14 filhos. 12 são vivos e um morreu no nascer e o outro morreu antes de nascer. Era assim, o objetivo da gente era crescer, desenvolver, entendeu? E viver a vida toda governada por Camamu, né? Igrapiúna vivia o tempo todo governado por Camamu, então precisava daquele grito de liberdade. Então o objetivo era esse, era a liberdade, era crescer, desenvolver. Aí ninguém queria mais viver, né? A maior parte, né? Não queria mais viver sob o domínio de Camamu. A gente tinha esse desejo, né, de estar livre, entendeu, dessa administração de Camamu, que tratava como descaso o distrito. Depois do plebiscito e que Igrapiúna tornou-se cidade, muitas pessoas que eram amigas, famílias que viviam unidas, como se fosse um sentido até de irmandade. Igrapiúna muitas pessoas se tratavam como irmãs. Muitas dessas pessoas, por causa da política partidária, se tornaram inimigas, quando não inimigas, indiferentes. Isso foi muito, muito visível. Olha, em primeiro lugar, é uma parte humanitária minha que me conduziu como um homem público. Eu sempre fui aquela pessoa de quando batesse na minha porta, com um carro velho caindo nos pedaços, batia na minha porta e eu atendia meia-noite, 1h da manhã. Cansei de fazer até partos dentro do meu carro, para levar para Ituberá, para ir na estrada. As mulheres, às vezes, ganhavam neném, sem ninguém acompanhando, e eu era obrigado a colaborar com os partos. E eu ganhei esse bom trabalho que eu fazia sem interesse político. Eu não pensava em ser político. Eu pensava em servir quem precisasse de mim, que eu tinha um carro velho, tinha um orgulho de ter um carro velho para poder realmente servir. Olha, na verdade, o povo movimentaram muito, viajaram muito visitando. Eu visitei também o povo do Beira-Mar, algumas partes aí
mais por perto da zona rural, e dando apoio também a eles, eu como igrapiunense, né? E justamente na época da eleição, eu fui um dos eleitores que votei, e justamente fiquei contente porque Igrapiúna ganhou o que precisava de ganhar. E eu justamente, até algumas pessoas daqui, eu sentia que achava que não, falta de entendimento, né? Não deveria ser. Olha, a primeira luta de seu Fenelon, que a gente não, de antemão não podemos descartar de um baluarte dessa vida nossa hoje de Igrapiúna. Houve um erro, porque a prepotência dos homens que tinham dinheiro no tempo achava que tinha que ser o candidato e descartaram o Fenelon. Primeira luta, em 69. Em 69, ele lutou para Igrapiúna se emancipar. Quando foi em 79, voltou de novo a levantar um novo projeto de emancipação para Igrapiúna. Aí entrou em debate na Assembleia e não deu certo. Quando foi de 80 para 88, aí tornou levantar um outro projeto. Foi aonde nós conseguimos, com muita luta, o seu Fenelon lutando, tinha problema de saúde, diabetes, mas ele não bastava, não parava de lutar, onde eu digo que ele teria que ser o primeiro prefeito da cidade, porque ele deu a vida para a emancipação, mas infelizmente não foi por mim, foi o grupo dele mesmo que descartaram ele. Mas, na verdade, Fenelon seria o primeiro prefeito de Igrapiúna. Eu digo sem revolta e sem prepotência nenhuma, porque eu conheci a luta, eu andei muito em Salvador com ele, pela luta em Salvador, de casa de deputado, de assembleia, de gabinete em gabinete. Após o veredito da Assembleia Legislativa pela lei de emancipação, da Comissão de Justiça, a gente começou a trabalhar para o plebiscito, porque nós só trabalhamos para o plebiscito após a promulgação do processo. Foi aonde Valdir Pires ganhou a eleição e nós tivemos o sucesso que Valdir Pires assinou o decreto Igrapiúna Cidade. Após ter o veredito de Igrapiúna Cidade, a gente foi à luta, fazendo campanha de povoado em povoado para apoiar a nossa eleição do sim. Quem era sim, quem era a favor de Igrapiúna votava sim, quem era contra, não. Aí conseguimos, muita gente contestava, mas conseguimos dar uma eleição de 96% a vantagem para o sim da nossa cidade. Sou Francisco Roma de Jesus, vou fazer 70 anos o mês que vem, dia 11 de maio. Sou filho de José Roma de Jesus e Maria Lina de Jesus. Eu nasci no município de Valença, num povoado chamado Moenda, mais precisamente na fazenda Ouro Preto. A minha infância foi uma infância muito trabalhada. Comecei a estudar dentro da minha casa, que um tio meu que me ensinava. Quando eu fui para a escola eu tinha 11 anos de idade. A escola era 8 quilômetros da fazenda onde eu morava. Não tinha transporte escolar. Eu andava 8 quilômetros para ir e 8 para vir. Estudava à noite e trabalhava na roça durante o dia. Eu vim para Michelin através de um amigo que era de lá de Tancredo Neves, que era a antiga Itabaína, e ele veio trabalhar aqui na Faristo, na época, que a gente chama Michelin hoje, mas na época era Faristo. Senhor chamado Dalvino. E eu vim junto com um amigo meu chamado José da Conceição, que foi amigo de infância, nós fomos criados juntos. E a situação lá começou a apertar, a gente vivia de plantar mandioca para fazer farinha. E no ano de 1972, nós tivemos um problema seríssimo com a lagarta que comeu todas as roças da região. E nós denominamos o ano da fome. Nós passamos dificuldade de se alimentar, porque não tinha como fazer farinha, porque a mandioca foi toda consumida pela lagarta. Aí eu vim para aqui, para Faristo, e comecei a trabalhar no campo, trabalho de campo, roço de linha, de entrelinha, plantar muda, arrancar mudas, de abertura de faixas. Trabalhei assentando manilha, trabalhei limpando valeta nas estradas, trabalhei de ajudante de caminhão, trabalhei na enxertia. E depois que eu passei 11 meses trabalhando como ajudante de caminhão, eu fui transferido para trabalhar no clube.